Eu sou a Lu e hoje é a sexta aula da Semaninha Natalina 2025. E o texto que eu escolhi está em Mateus, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 9, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E entrando eles na casa, acharam o menino com sua mãe, Maria, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou começar esse trabalho aqui, ó, pela touquinha dele, que é vermelho vivo. Vou fazer uma sombra com rústico. E o pincel, eu tô usando aqui um número 6, tá? Eu vou preencher inteirinho de vermelho vivo. Aí, preenchido. Agora, um pouquinho de rústico. E eu vou colocar aqui, nesse fundinho, mas sem preencher ele inteiro, ó. Aí, aqui eu tenho uma divisãozinha. Então, você só põe um pouquinho e limpa o pincel pra cima. Terminando aqui. Aí, agora eu vou pegar mais um pouquinho e vou colocar aqui. Vai fazer uma dobrinha. E eu vou esfumar. Aqui, ó, sumiu, esfumando para baixo. Eu vou colocar também uns pouquinhos aqui nessa parte, ó. Porque essa parte aqui toda é branquinha. Então, se tiver um escuro atrás, vai aparecer mais, vai realçar mais. Então, você viu que é só uns pontinhos e dá uma esfumadinha. Aí, depois a gente vai iluminar ali com alguma coisa. Agora, eu vou fazer o cachecol. Eu vou preencher também inteirinho de vermelho. E não se preocupe, porque o risco não vai desaparecer. Prontinho, já terminei de colocar o vermelho. Agora eu vou trabalhar também com uma pontinha do rústico. Aqui, ó. Nesse cantinho. Vou subir aqui um pouquinho atrás do pote. Aqui em cima não vou colocar, tá? Ali a carinha dele tá por cima. Então, mas eu vou deixar assim um pouquinho mais claro. E agora aqui, vamos separar as duas partes. Esfumo. Esse daqui, eu vou pôr um pouquinho de sombra desse lado. E aqui, ó, sumindo para debaixo do bracinho dele. Essa é a parte do preenchimento. Agora, eu vou trabalhar com o pincel 0 e com o branco. Olha só, ainda não secou, mas eu já vou fazer assim mesmo. Eu vou colocar aqui em cima desse risquinho que tá aparecendo aqui, ó, o risquinho do lápis, eu vou colocar um pouquinho do branco. Você viu? Nem cheguei aqui na parte escura. Aqui também, eu vou começar do claro e venho morrendo para cima do escuro.
E outra coisa, não é aquele risquinho perfeito, tá? Você viu que eu tô fazendo uma tremidinha aqui, ó? E aqui sumiu, não precisa chegar até o final. Do lado de cá, sim. Aqui, ó, começo aqui e venho limpando o pincel. Eu deixo o pincel bem carregado, para quando começar aqui ficar mais grossinho. Aí vai sumindo à medida que vem para a sombra. Ó, sumindo. Acertando ali. Isso. Eu já vou fazer essa franja aqui com o verde pinheiro. Ó, você põe um pontinho, vou colocar assim, ó. Nem precisa seguir o risco. Aí, desse pontinho, você puxa 2, 3 risquinhos. Eles vão se cruzar? Vão, porque é uma franja. Isso aqui fica tudo emaranhado. Ó. Mais ou menos do mesmo tamanho. Vai ficar embolado. E é isso mesmo. Aqui a gente pode até... Vou fazer aqui uma costura branca. Quer ver? Pontinhos. Aqui, ó. Um arrematezinho, né? Aí, vou fazer o outro aqui igualzinho. Prontinho. Para fazer o pote de mel, eu vou usar primeiro pincel número 6, amarelo limão. Ó, vou pôr aqui mais ou menos 1,5 cm. Um pouquinho aqui, só na beiradinha dessa plaquinha. Agora eu vou passar pro amarelo ouro. Vou deixar aqui a sequência. Ó, do ladinho. Aí você dá uma misturadinha de leve. Não precisa deixar aquela mistura perfeita. Pode deixar assim manchadinho. Com amarelo ouro, eu vou chegar quase até a beirada aqui, ó, quase até o final. Mas não precisa ainda caprichar ali no entorno do vidro. Na sequência, eu vou usar um pouquinho do marrom café. Agora eu vou chegar no final. E eu vou limpar o meu pincel para cima do amarelo ouro. Ó, trabalhando assim, tá? Você vem desmanchando ali a linha que se formou. Você viu que o amarelo ouro continua. Ele aparece totalmente. Aqui fica um pouquinho mais escurinho. Eu só vou limpar o pincel. Por aqui mais escurinho também, nesse cantinho. E o lado de cá, aqui vai ficar um pouco mais escuro, viu? Que eu deixei um pouquinho mais de espaço. Limpo o pincel. Vou fazer aqui bem em cima do risco. Estratégia também para cobrir esse risco. Um pouquinho do marrom café. Eu vou lavar o meu pincel, eu já devia ter colocado o amarelo aqui também, não coloquei, então vou colocar agora. Vou preencher inteiro aqui com o amarelo ouro. Ó, preenchi, agora eu vou fazer um sombreadinho com o marrom café toda a volta. Vou fazer aqui, ó, mais uma linha com marrom café. Só para enfeitar um pouquinho. Continuando ainda na sombra, eu vou usar agora uma isca de sépia. Ó, tô colocando em cima do marrom café e eu venho dando pinceladinhas para fazer ele sumir em cima
para fazer ele sumir. Ó, sem deixar aquela marca feia, mas ele vai ficar assim, ó, vai fazer um contorninho bem fortinho. Que no meio eu não vou colocar. Eu vou colocar aqui no cantinho, puxando, puxando. Sumindo. E do lado de cá a mesma coisa, coloco no cantinho e puxo. Ó, cantinho e puxo, cantinho e puxo. Aí, lavo o pincel bem lavadinho e já vou preencher a plaquinha com branco puro. Eu fiz assim meio ondulado, porque fica mais fácil. Se você quiser, você pode fazer retinho aqui. Ondulado é mais fácil, aquele povinho que não consegue fazer uma linha reta muito segura, assim consegue fazer o trabalho, fica bonitinho também. Aí, cobri bem direitinho. Daqui a pouco as letras vão aparecer. Bom, esse branco aqui vai ficar secando e aguardando. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco na pontinha do pincel, só de um lado, não tem, é só aqui. Eu vou fazer aqui, ó, uma linha de luz. Você viu que eu tô apoiando o meu dedinho aqui, ó. Aí eu tenho esse movimento, vai ficar certinho. O dedo vai funcionar como um pêndulo, o pincel vai funcionar como um pêndulo. Olha, eu consigo fazer essa linha aqui bem certinha. Aí, vou pôr um pontinho aqui. Acho que eu vou fazer com pincel zero, que é melhor. É a continuação dessa linha, tá? Aqui, ó, um pontinho e outro pontinho. Vou até pôr mais um pouquinho aqui. Deixar um pouquinho mais forte, porque tá muito úmido o trabalho. E essa tinta aqui, ela vai secar e vai sumir. Assim não vai sumir. Agora, nós vamos fazer a carinha do urso. Nós vamos começar com o sépia, preenchendo essa parte aqui, ó, de dentro da orelha. Eu vou fazer assim, eu vou colocar o sépia de baixo para cima, fazendo meio que um círculo aqui, ó, uma meia lua. Eu não vou chegar até em cima. E agora eu vou pegar uma pinceladinha do vermelho, vou colocar aqui e vou misturar. Não é para ficar vermelho, tá? Vai ficar... Tá ficando bem escuro. Então, eu vou pegar uma pinceladinha de palha, que vai ser a cor base do urso. Vou colocar aqui em cima desse vermelho. E vou trabalhar assim com o pincel redondinho. Uma pinceladinha em cima desse vermelho. E vai misturando redondinho. Não é para parecer o vermelho, vai ficar um rosado, uma cor bem bonita. Aí, gostei. Tá, agora a gente vai preencher essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Eu vou preencher inteiro, menos os olhinhos e esse focinho. Agora que eu preenchi, eu, com a ajuda do pratinho e uma pincelada de marrom café, nós vamos trabalhar as sombras. Começando aqui, a orelhinha tá atrás da cabeça. Então, essa parte aqui, ó, de trás, eu vou deixar mais... Olha como eu pego tinta. Eu bato o pincel de pezinho. E aqui também, eu vou batendo o pincel. Porque ele tem textura.
a carinha, o corpinho é de pelo. Então, a gente precisa imitar essa textura. E eu vou fazer essa textura aqui, ó. Vou trazer aqui pelo meio. Sempre de batidinha, para ficar crespinho. Olha, assim, ó. Eu venho trazendo, batendo o pincel, fazendo assim com o pincel, dançando com o pincel. Eu não chego nem na beirada de lá, nem na beirada de cá. Mesma coisa, essa orelha de cá. Você viu que as bordas também eu não fiz assim uma linha reta. Eu deixei bem crespinho. Aí, sombreadinho aqui. Carrego mais um pouquinho. E agora eu vou colocar aqui, ó, embaixo da touca. Aqui a gente tem um galinho verde. Depois ele vai por cima. Então, você pode chegar com o escurinho ali, com a sombra. Você viu que eu tô trabalhando com esse pincel número 6 mesmo. Aí, mais ou menos 1 centímetro de crespinho aqui. Agora aqui, ó, em cima do pote e atrás do focinho. Aqui eu vou deixar mais fortinho. Aí, venho sumindo. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui a gente tem o braço. Então, atrás do braço fica mais escurinho. Aqui a gente tem a bola da touca, que faz sombra aqui nele também. Deixar mais escurinho. Ó, o cantinho ficou bem mais forte. Aqui, eu vou fazer desse lado aqui, ó, nessa linha. Eu não vou chegar na beiradinha. Vou sumindo, e aqui também, ó, venho sumindo. Mesma coisa desse lado. Eu vou colocar uma linha, não no meio, um pouquinho descentralizado. Daí você faz um... Não é só isso, tá? Tem que fazer isso e mais isso. Olha, vou sumindo com a tinta de um lado, vou sumindo com a tinta do outro lado. E agora, aqui, bem no meio dos olhos. Um pouquinho mais forte. E também venho sumindo aqui, ó. Subo um pouquinho aqui perto do olhinho. Isso. Lavo meu pincel e vamos fazer essa parte para eu não perder essa tinta aqui. Então, aqui eu vou preencher com o branco menos o nariz. Preenchi. E nesse branco eu vou usar, ó, uma isca de vermelho para fazer uma bochechinha. E aqui onde terminou o risco aqui do sorriso, eu coloco um pouquinho assim, ó, do vermelho. É bem pouquinho, tá? Não vai deixar muito forte, não. E vai crescendo. E os dois lados tem que ficar mais ou menos iguais. Tá? Agora, o pincel eu não vou nem lavar. Vou sujar. Meu pincel tá sujo de branco. Eu vou colocar aqui com um pouquinho do marrom café e vou fazer um sombreadinho aqui, ó. Começando aqui. Embaixo do nariz. Vai subindo. Aqui, ó, dou uma disfarçadinha nessa tinta. Aqui em cima do nariz. Mais um pouquinho. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Agora, aqui embaixo, aqui atrás do pote. E aqui embaixo. Embaixo da boquinha.
pôr um pouquinho mais aqui, ó. Tenho agora o sépia. Eu vou colocar aqui no pratinho também, porque se pegar direto aqui, a gente corre o risco de pegar muito. O sépia, ele só vai realçar essa sombra. Então, é muito pouquinho. Olha, ele não vai cobrir o marrom café, mas ele vai em todos os cantinhos. Aqui é uma entranha um pouquinho mais forte, então eu vou deixar um pouquinho mais. Aqui um pouquinho. Olha como vai ficando todo crespinho, porque eu tô trabalhando só com batidinho. Aqui, ó, eu posso subir um pouquinho e descer um pouquinho, nem preciso fazer a linha inteira. Aqui atrás da orelhinha, para marcar bem aqui a parte que tá por trás. Aqui o branco tá por trás, então depois a gente tem que fazer o acabamento ali, né, da orelha que tá na frente. Aqui é a mesma coisa. Cantinho, cantinho, cantinho fica um pouquinho mais forte. Vou pôr um pouquinho também aqui, ó, bem embaixo da boquinha. Lava o pincel e agora a gente vai trabalhar com o branco. E o branco é que vai iluminar. Do mesmo jeito, ó, aqui é uma área que tem só a cor palha. Eu vou fazer um batidinho com o branco. Vou colocar o branco ali no meio e venho fazendo pequenas batidinhas pro lado, bem de leve. Lembra que aqui não pode ser reto, tá? Tem que ser arredondado. Aqui, ó, na beiradinha também, eu vou fazer uma camada de batidinhos. E agora, eu posso até sair assim um pouquinho para fora. Consegue perceber? Porque é o pelinho. Olha, aqui, ó, nessa área. Eu vou fazer também. E eu tô batendo o pincel de forma que ele entre um pouquinho em cima desse fundo escuro. Tudo isso daqui ainda vai, depois que secar, ele vai escurecer mais. Então, você não tenha medo de colocar. E aqui em cima também. Como o nosso vermelho já tá seco, você pode bater o pincel, deixando o branco sair um pouquinho para cima do vermelho, para cima da touca. Aí você não precisa trabalhar com pincel zero fazendo pelinho. Veja que esse meu pincel, ele tem cerda, tá? Ele não tá totalmente aparadinho, assim, ó, que nem esse. Aquele dali tá mais durinho, já é mais difícil fazer isso aqui. Ele precisa ter cerda que você possa bater e a cerda vai se dobrar um pouquinho. Bom, vou fazer o lado de... Ah, aqui também, ó. Nessa beiradinha, você já pode fazer com o branco esse contorninho também. Embora aqui ainda esteja bem molhadinho, mas já dá para colocar o branco. Ó, e ele vai ficar assim, crespinho. Cuidado para você não fazer só uma carreira de batidinha assim, deixar como se fosse uma linha, tá? Você tem que bater um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Depois você limpa o pincel bem de leve para dentro, para aquela camada ficar ali fora o contorno e para dentro ela vir sumindo. Aqui um pouquinho também eu vou colocar. Não precisa nem juntar, ali nem deu espaço. Vou terminar esse lado e já te mostro.
terminei ali, agora eu vou usar um pincelzinho número 2 e nós vamos fazer o olho. Eu vou começar por aqui, ó, essa parte branca. Se você quiser, pode usar o pincel 0, tá? Até a segunda parte aqui eu vou pôr com pincel 0. Que acho que é mais seguro. Ó, o lado de fora branco. Os olhos são sempre iguais. Agora, a segunda parte ali, eu nem lavei meu pincel. Eu vou usar o azul inverno. E agora, a terceira parte com o preto. Aqui, ó, a bolinha. Já vou aproveitar aqui meu pincel sujo. E vou preencher com preto também o narizinho. Pronto, agora o acabamento com o 0. Aqui onde eu coloquei esse azul, eu vou pôr uma pinceladinha de branco em cima do azul daqui pra lá. É uma pinceladinha mesmo, só, você não precisa esfumar, não precisa esfregar, não. Ó, só uma pinceladinha. Tenta fazer curvo, acompanhando o desenho aqui, ó. Você viu que eu nem cheguei com a tinta ainda do lado de cá, porque agora eu vou trabalhar com o preto. E o preto eu vou sair daqui, ó, vai ser um contorno. De cima para baixo, a tinta acaba, não coloco mais. Aí aqui, ó, daqui para lá, fazendo esse contorno. A tinta acabou, acabou. Não precisa fazer mais, não. Aí, aqui, ó, aqui eu já entortei. Difícil, né? Mas esse aqui nem é tão difícil porque ele é bem grandinho. Ó. Agora, o outro. Pronto, feito isso, agora aqui em cima eu vou deixar bem redondinho, certinho, e eu vou fazer aqui, ó, 2 cílios. E aqui também eu vou fazer 2 cílios para o mesmo lado. E agora aquele pontinho de branco. Na parte de cima, bem no meio, na parte de cima, bem no meio. Agora, um outro pontinho menor aqui embaixo, na mesma direção. Aí. E agora, esse nariz aqui, eu vou colocar uma pinceladinha assim, ó. Saiu duplo. Pronto. Arrumei a minha pincelada. E com o pincel 0, eu posso ajeitar aqui ainda alguma parte do coração. Que ficou falhadinha, que ficou feinha, que ficou tortinha. Aí, agora aqui também, ó, um pontinho. Aí, começo a fazer a linha da boca. Que vem até aqui e aqui faz aquele acabamento assim bonitinho. Do lado de cá tem um pedaço e depois sai a outra partezinha ali. E aqui também aquele acabamento. Aí. Ficou alegre e sorridente. Agora eu vou preencher de branco ali aquela parte da touca. E eu só vou salvar as 3 bolinhas que eu risquei lá. Já preenchi de branco aqui e aproveitei e preenchi a bola também. E agora eu vou usar o azul inverno. Você pode usar qualquer tom de azul que você quiser, mas claro, mais escuro não tem problema, tá?
o resultado vai ser bom também. Vou colocar esse azul inverno aqui e aqui, que fica atrás da orelha. A sombra, né? Vou colocar um pouquinho aqui, ó, na beiradinha. E na beiradinha de cima. Eu tô colocando a tinta. Aí, com batidinhas, eu venho sumindo com aquela borda, com aquela linha forte. Vou colocar um pouquinho aqui no meio também. Mais um pouquinho. E aqui na bola, eu vou colocar na borda de fora. Venho limpando o pincel pra dentro. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma segunda linha. Um pouquinho mais pra dentro. Esfumando também pra dentro e pra fora. Aqui a gente deixa secar, porque nós vamos ter que colocar branco novamente para fazer o gordinho, né? O fofinho. Enquanto seca ali, vamos fazer aqui, ó, o paninho que cobre a boca do pote. E eu vou preencher de branco também esse paninho todo. Eu vou preservar somente as 3 folhinhas e as 3 bolinhas. O resto aqui, ó, eu vou preencher inteiro. Eu não vou preencher esfregando muito o pincel, porque eu preciso das linhas. Então, eu vou passar, assim, ó, onde eu tenho linha, aqui, por exemplo, eu tenho o laço, tenho a beirada da tampa. Eu passo bem de leve, sem esfregar o pincel, que o risco aparece ali, ó, imediatamente. Terminei de pintar aqui o paninho e o que aconteceu? Não gravou. Então, o que eu fiz? Eu risquei novamente em um outro paninho, aí eu pintei só a parte do pote. Sabe o que aconteceu? Gravou, mas ficou sem som. Então, o que eu vou fazer? Risquei mais um paninho e eu vou pintar somente essa parte aqui. Agora vai gravar e vai sair som, porque eu tô com o meu suporte técnico aqui do lado, então a coisa vai dar certo. E eu vou começar novamente preenchendo de branco toda essa área aqui. Então, vamos ao terceiro paninho do potinho. Vou começar com o pincelzinho número 2 e o azul inverno. Aqui, ó, a gente tem, eu já tô enxergando o risco novamente, né? A gente tem aquela linha que é onde passa a cordinha. Bem aqui, eu vou passar um pouquinho do azul e já vou subir aqui fazendo um contorninho. Assim, ó, bem suave. Agora aqui, imagine aqui, ó, mais uma elipse. Essa partezinha aqui, ela fica assim, ó, de pezinha. Então, eu vou colocar algumas linhas com o azul nessa direção. Isso daqui vai no seu risco, tá? Aqui mais escurinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pra baixo. Aí, não pode ficar reto, porque o paninho tá armadinho, ele vai ficar assim, ó. Isso daqui vai simular o franzido. Cantinho mais escurinho, cantinho mais escurinho. Aí, aqui do lado de cá, eu já vou deixar um pouquinho mais escuro. Aqui a gente tem o risco da laçada, vai cobrir ele, mas não tem problema. Depois a gente acha. Cantinho mais escurinho. E aqui, você viu que eu não tô fazendo risquinhos? Eu basicamente coloquei a tinta embaixo e puxei pra cima.
Esse lado aqui, um pouquinho mais escuro que aquele lado de lá. Aí, agora, a mesma coisa aqui para baixo. Aqui a gente tem a dobrinha do tecido. E aqui também, ó, a dobrinha do tecido. Agora, com esse mesmo pincel, eu vou pegar e vou fazer uma sombra. Aqui, toda vez que o paninho fizer uma curva assim para fora, você coloca bem no meio e dá uma esfumada para cima. Vou pôr um pouquinho aqui também. Vou trabalhar agora a mesma coisa com o sépia. Aqui em cima desse azul. Vou pôr aqui no pratinho, que é mais fácil de manter o pincel com pouquíssima tinta. Aqui, ó, a linha tá aqui. Então, eu vou fazer alguns franzidinhos, bem de leve, e só em cima do azul. E nem é para cobrir o azul todo. Que escurinho. Ó, eu tenho risquinhos de azul, né? Então, eu vou pôr assim, ó, mais curtinho do que o azul. E que não cobre, mas eu tô pondo bem em cima. Aqui também um pouquinho. E aqui, ó, só de leve, sombreadinho. Aqui mais forte. Aqui também um pouquinho. Esse cantinho também um pouquinho mais escuro. Agora aqui, a linha tá passando por aqui, ó. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Bem em cima do azul. Pra ficar assim, franzidinho. E agora pra cá. Vou sombrear aqui. E aqui eu vou fazer também os risquinhos. Lavei meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do branco puro agora. Eu vou colocar aqui e vou ainda dar mais uma clareadinha. E vou puxar aqui, ó, pelo meio dos risquinhos azuis e sépia, alguns de branco de cima para baixo. Do lado de cá, eu só vou esfumar. Só para ficar um pouquinho mais suave, mais delicado. Aí, agora vou usar o pincel zero, porque eu vou fazer uma linha. E essa linha já vai ser a cordinha. Primeiro aqui, ó, tô usando o pincel zero. Ui, fiz ali um pingo. Ainda bem que ficou bem no lugar onde pode ter uma sombra do ursinho depois. Então, ali nem vou me preocupar. Aqui, ó, com o pincel zero, só que tô fazendo uma linha mais gorda. Bem acentuada. Aqui também. Eu já vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, a minha linha da laçada, ela tá bem aqui. Você pode riscar com o lápis, se você tiver em segurança, antes de passar a tinta. Ó, tá vendo? Bem gordinha. Pro lado de cá, a gente tem a outra laçada. Vou terminar ela aqui, para ela não encontrar com essa faixa. Bem gordinha. E já vou deixar aqui, ó, uma ponta. E já vou colocar aqui pra cima uma outra ponta. Aqui embaixo eu vou fazer um contorno com o pincel zero. Oi. E aqui é um contorno duplo, ó, eu vou seguindo
Agora, para folhinha, eu vou usar o verde folha e vou usar o verde pinheiro. Primeiro, eu vou deixar aqui, ó, praticamente toda a ponta dela com o verde folha preenchidinho. Vou fazer das 3. Ó, só não tô chegando ali embaixo. Agora eu vou usar o pinheiro. Fazer a bolinha aqui bem certinha. E faço um sombreado. Aqui também, ó, chego bem ali pertinho. Faço um sombreado só na parte de baixo. Pincel zero, verde pinheiro, risquinho no meio, ranhura para os lados e aquele contorno que deixa aquele espinho bem acentuado. Depois, essas partes aqui, onde eu tô deixando esse contorno mais forte, mais escuro, é o lugar ideal para colocar o glitter. E fica muito bom. Quanto mais escuro, mais o glitter aparece. Ó, deixa as pontinhas assim bem acentuadas. Bolinhas vermelhas, vermelho vivo. Pode ser outro vermelho também, não tem problema não. Para fazer o acabamento nessa bolinha, eu só vou fazer um contorninho aqui, ó, com verde pinheiro. Nessa hora, eu já deixo, aproveito para deixar ela bem redondinha. Um pontinho de branco, já ilumina. Agora, aqui embaixo, nessa beiradinha, eu vou fazer uma costura com o vermelho vivo também. E ainda, eu vou usar o vermelho vivo para fazer uma porção de pintinhas. Pintinhas vermelhas. Fica bem natalino. Para finalizar, eu vou usar o branco e vou fazer aqui, ó, bem no meio, uma linha de luz, no meio do risco, no meio da ponta. E agora aqui, essa parte aqui que tá passando por baixo, ó, começo ali, pulo e faço mais um pedacinho aqui. Aqui também, ó, daqui pra lá. Agora, a laçada eu começo bem no meio aqui e venho, sumiu, sumiu. Começo de novo no meio, emendando e venho pra cá. Ó, ele já sumiu aqui também. Não vou trazer até o final. E esse aqui é a mesma coisa, eu começo dali e venho pra cá, começo dali e volto. Isso, é bom que fique bem branquinho, o ideal é que seque, tá? Depois se faz isso aqui. E assim terminei o terceiro paninho do potinho. Mereço um monte de curtidas. Qual professora que vocês conhecem que faria isso? 3 panos para gravar direito o negócio. Mas o serviço tem que ser entregue completo, né? Então, nós vamos voltar para o nosso paninho original. Aqui. E agora, eu vou fazer o bracinho e já mostro para você. Vou usar as mesmas cores aqui da cabeça. Já fiz aqui a base. Agora, eu tô colocando aquele pouquinho de sépia. Viu que eu fiz aqui uma entradinha para dividir aqui o bracinho? Aqui, um pouquinho de sépia para reforçar. Aqui também. E mais uma coisinha. Aqui a gente tem 3 dedinhos. Eu vou colocar um pontinho de sépia aqui, ó, separando aqui o dedinho, tá? Uma sombra aqui, um pouquinho de sombra ali.
Aí, agora eu vou trabalhar com um pouquinho do branco para fazer a luz. Vou colocar aqui no pratinho, que é mais fácil. Essa partezinha aqui tá por cima. Então, eu já vou deixar aqui um pouquinho mais claro. Ó, vem limpando o pincel. Aqui também, ó, a gente tem uma área que é mais clara, que tá alta. Aqui, a gente tem uma divisão entre braço e cabeça. Então, eu vou pôr um pouquinho mais acentuado. E eu vou colocar aqui, ó, bem no meio dessa mãozinha, um pouquinho mais do branco também. Isso. Aqui, eu vou usar um pouquinho do marrom café para fazer crespinho. E vou fazer crespinho aqui nessa parte também. Fiz um pouquinho de sombra aqui dentro. E agora o acabamento aqui, ó, beiradinha. Sempre é fofinho e crespinho. O risco tá aparecendo, então eu vou bater um pouquinho do marrom café bem em cima do risco. Agora vamos para o acabamento aqui do pote, do rótulo do pote. Primeiro, contorninho com o sépia. Não vou fazer uma linha reta, eu vou fazer assim, ó, batendinho o pincel para ficar meio irregular e vai ficar meio tremidinho. Não é para ficar bolinha, tá? Se ficar bolinha, você passa o pincel em cima, assim, para disfarçar. Prontinho. Já vou aproveitar com esse mesmo sépia e vou fazer também tremidinho. Aqui, ó, a inscrição. Aí, agora eu vou usar o vermelhinho. 3 pontinhos vermelhos. Aqui também, ó, 3 pontinhos vermelhos. Aqui também, que ainda cabe os 3. Agora o verde pinheiro, olha, um risquinho para cá e um risquinho para lá. Esse risquinho cheio de hastes que vai virar um galinho de pinheiro. Um risquinho para cá, um risquinho para cá. Aqui também, ó. Aqui, pela distância, a gente vai ter só uma pontinha de verde assim aparecendo. Eu vou colocar ali só um pontinho. Deixar mais pertinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento de branco ali na touca e na bola. Fofinhas. Eu vou usar o branco puro. Aquele pincel maiorzinho. E eu vou reforçar a área clara. Eu vou bater em cima do azul só um pouquinho. O azul vai ficar aparecendo, só que o branco vai sobressair. E é justamente para isso que a gente coloca o azul, para ele realçar o branco. Tá vendo aqui a borda beiradinha? Eu vou bater o pincel bem em cima do contorno. Que não vou colocar muito porque aqui vai o verde. Olha a diferença desse e daquele. Viu como eu bati o pincel bem em cima? Aí você vai dançando com o pincel. Assim.
Aqui já tá bem mais branquinho. Agora, aqui essa... Aqui, tá, ali tá certo. Agora, aqui essa bola. Mesma coisa, eu vou realçar as áreas claras. Eu quero agradecer o feedback que eu tenho recebido da Semaninha Natalina. Nossa, cada comentário. Muito obrigado pelos comentários. E faça isso, deixa o teu comentário lá para eu ver e para eu saber que você está gostando, que tem sido útil, que eu tenho ajudado. Esse é o meu prazer. E quando a gente tem um retorno, é muito melhor trabalhar. Aqui eu vou fazer também as bolinhas vermelhas. 3 bolinhas, eu tô usando o mesmo pincel grandão, você pode usar um menor, tá? Tô usando esse número 6 aqui que tá com cerda. Ó, que eu vou colocar o contorno de verde ali e já acerto elas. E esse contorno eu vou fazer com pincel 0, com o verde pinheiro. Aqui, ó, vou fazer um contorno mesmo. E esse daqui. Agora eu vou puxar. No teu risco você vai ver o lado que tá, onde que tá. E também se você quiser colocar diferente, pode colocar. Eu não me importo se você modificar o risco, tá? Mas é sempre bom quando você coloca a referência, porque daí outras pessoas vão ver o seu trabalho, vão achar bonito e vão procurar o canal Só na Lu para usufruir também. Eu acredito que tem espaço para todo mundo nesse mundo. Olha aqui o risquinho. E vou colocar mais um, acho que aqui assim. 1, 2, 3, isso. Nem tô olhando o risco, tô colocando aqui. Procura colocar os 3 mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo comprimento. E eu posso colocar aqui, ó, no meio, um pouquinho de branco. Ah, nem vou colocar assim, vou colocar assim, ó. Fazendo aquela nevezinha, sabe? Olha que legal. Começa aqui, onde tá mais cheinho. E vai limpando o pincel bem em cima do verdinho escuro, que daí vai realçar. Pontinhos brancos nas bolinhas vermelhas. Brilho. E aí está. Aqui embaixo ficou um espaço entre o pote e o cachecol. Eu vou fazer um pedaço de pele aqui, ó, como se fosse a barriga dele, tá? Usando as mesmas cores. Até por aqui já pode ir sumindo. E um tico de sépia aqui, para dar mais profundidade. Quero essa área aqui bem escura. Pode colocar o sépia aqui, que não vai ficar igual, tá? Vai ficar diferentinho. Aí, ali é o corpinho, pedacinho do corpo dele. Agora, é bom secar um pouquinho pra gente fazer o fundo. Agora que o trabalho tá seco, eu vou fazer o fundo. E começo borrifando água em toda a volta. Deixa bem úmido, que vai ficar muito mais fácil para fazer esse fundo. Assim, vou usar minha brochinha, pituar. Você pode usar também um pincel assim, ó, grande. Não precisa ser isso aqui. Eu vou usar aqui o pratinho e o amarelo bebê. Vou tirar aqui uma boa porção, limpo o pincel e vou começar aqui, ó,
cantinho. Olha como fica fácil de fazer quando tá bem úmido o tecido. Não tá molhado de encharcar, tá? Só um pouquinho úmido. A tinta espalha mais fácil. Você consegue fazer isso aqui, ó. Vai limpando o pincel pra fora. Sujeirinha aqui na minha brocha. Tá vendo como vai ficando suave? Aqui vou pôr um pouquinho. Eu não vou contornar lá por cima. Ó, aqui sumiu o amarelo e aqui sumiu o amarelo. Vou pôr mais um pouco aqui nesse cantinho. Vou descer aqui, ó, perto do pote. Aqui, ó, tem uma régua. Eu vou colocar mais ou menos uns 8 centímetros aqui. Mas isso até sumir. Eu sempre começo aqui, ó, no cantinho. E vou levando, vou empurrando essa tinta. Aqui já tá bom. Depois, essa umidade que tem aqui vai fazer sumir ainda mais essa beirada. Do lado de cá, vou pôr um pouquinho mais. Olha como eu passo aqui, ó, em cima do verde. Se tá úmido, não tem problema, não vai manchar, não vai preencher, não tem problema fazer isso aqui. Pronto, a parte de cima já tá bem legalzinha. Agora, vou fazer aqui a parte de baixo. Também vou colocar o amarelinho. Aqui eu vou deixar assim meio arredondado, porque a figura ela não se completa, né? Então ela vem sumindo. Ó, tá vendo aqui, ó? Fez um círculo, um halo. Assim, ó, nas profundezas um pouquinho mais, e aqui vai sumindo. E agora eu vou usar o sépia. Tira bem o excesso. Aí você começa aqui, que aqui não tem perigo. Ó, tô começando bem na divisão aqui do corpinho pro fundo. E você vem limpando o teu pincel. Ó, vou trazer ele até aqui. Eu não vou cobrir toda a extensão do amarelo. O sépia é só para dar um pouquinho mais de profundidade. Aqui, ó, bem leve. Aqui embaixo um pouquinho mais forte. Vai sumindo em cima do amarelinho. Esse lado de cá precisa um pouco mais, ó. Preciso vir mais ou menos até aqui assim. Então, eu vou começar sempre aqui no cantinho. Para equilibrar o desenho. Olha aqui, eu acho que deu. Tá vendo, ó? Ficou bem parelho. E bem sumido. E mais um pouquinho no cantinho aqui. Não puxa aqui, não, é aqui e aqui. Aí, no meio, você só vem trabalhando assim, redondinho, para fazer sumir aquela parte forte. Não pode terminar forte aqui, ficar claro aqui, forte ali. Tem que fazer uma passagem de cor. Se você passar em cima de uma parte branca, você pode tirar na hora. Vai com um paninho e limpa. Aí, aqui a parte do fundo já deu. Pronto.
Pronto, agora nós vamos realçar as partes brancas da bola. Aqui, ó, que eu passei um pouquinho por cima, então tô colocando branco de novo. E já posso até deixando assim um pouquinho para fora. Porque agora com o pincel zero eu vou fazer alguns risquinhos assim, ó, para fora. Aproveitando aquele fundinho ali, ó. Vai ficar bem crespo. Pra cima da carinha, que é bem escuro, né? Vai aparecer bem. Aqui a bola tá por trás. Aqui também, ó. Posso fazer assim alguns risquinhos. Você quer pegar aquele pincel teu bem zerinho? Fica lindo. Se você fizer assim, bem delicadinho. Só não faça assim, parecendo cerquinha. Aproveita aquelas partes que ficaram assim um pouquinho mais altas. Aí você coloca um amassadinho. O importante é que isso aqui fique crespinho, né? Que não fique muito regular. Uma coisa que a gente precisa fazer ainda, a última coisinha. Vou pegar um pouquinho do branco. Você tá vendo aqui, ó, a orelha? Essa parte da orelha, ela tá na frente da touca. Então, essa parte aqui, ó, tem que ficar branquinho, esfumado pra dentro da orelha. E aqui a mesma coisa. Você viu que aqui, ó, até entrei um pouco com azul ali. Não, é a orelha que tá por cima. Então, a gente coloca a linha e dá uma esfumadinha. Esfumadinha pra dentro da orelha. Se a tua ficou assim, igual a minha, você viu que ficou ali meio estranho, né? Aqui, ó. Essa parte, a touca passou por cima. Eu tô voltando aqui com marrom café. Faço um pouquinho de sombra. Me empolguei aqui e passei por cima. Aí, corrigi. Agora eu vou fazer aqui um acabamentinho um pouco mais alto da touca. E aqui já tá bem branquinho, já tá mostrando que a orelha tá por cima. Agora aqui, ó, vou colocar uns 3, 4 pelinhos. Vou colocar aqui também, nessa altura aqui, ó, uns pelinhos. Pro lado de cá, na mesma altura. Ficar arrepiadinho. Aqui assim também uns 2. E pro lado de cá também uns 2. Prontinho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, minha gratidão. E até o próximo vídeo.